Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, bastante para atualizar informações do Internacional, que já fez anúncios no último dia da janela de transferências. Alguns milhões chegam ao cofre do Internacional, que ainda tenta contratar alguns jogadores nesta reta final de janela de transferências. Quero te contar tudo o que está acontecendo lá no Beira-Rio, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né, tem muita coisa rolando. No último dia da janela de transferência aqui no Brasil, eu quero falar tudo com vocês em nome da Zapay, aplicativo onde você paga os seus débitos do veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, IPVA, licenciamento, multas. Aliás, na Zapay você pode ser notificado em tempo real das multas que você recebe para não deixar passar nada e depois não correr aquele risco de busca e apreensão do veículo. Então, lá na Zapay, paga de forma parcelada em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito e ainda por cima tem o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então, baixa o app, está disponível aqui na descrição do vídeo e eu recomendo para vocês. Turma, alguns anúncios que o Inter já fez nesta tarde, afinal estamos vivendo o último dia da janela, não só no Brasil, mas em outros lugares, como por exemplo na Arábia Saudita, onde fica o Al-Shabaab, time, né, que é comandado por Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, ex-técnico do Flamengo, aquele que tinha a sogra doente, aquela coisa toda, né? Enfim, causou uma celeuma lá com os corintianos, mas lá em São Paulo trabalhou com Robert Renan. E esta negociação está sendo preponderante para que ele leve o Robert Renan para a Arábia Saudita. E inclusive o Inter já fez um anúncio agora no meio da tarde com uma informação. Abre aspas para a assessoria de imprensa do Inter. O Esporte Clube Internacional informa que Robert Renan não faz mais parte do elenco profissional. O empréstimo do jogador foi encerrado de forma antecipada, com compensação financeira ao Inter. O Zenit da Rússia, que é o detentor do passe, negociou a transferência do atleta para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. Aqui vem a pergunta de vocês, que eu já estou vendo aí nas redes sociais. Colar, qual valor o Inter ficou? E aqui tem algumas variáveis, tá? Por quê? Porque dentro do que estava previsto, né, lá quando ele veio junto ao Zenit, qualquer negociação na metade da temporada daria uma taxa de vitrine de 4 milhões de euros para o Internacional. Só que tem uma informação que ainda não está com o martelo batido, que é o molde da negociação entre o Zenit e o Al-Shabaab. Existe uma possibilidade do Inter ter apenas repassado o empréstimo do Robert Renan para o Al-Shabaab. E aí, a partir, né, de opções de compra futura, o Inter faturar estes 4 milhões de euros e agora ganhar uma taxa pelo empréstimo. A gente ouviu de algumas fontes, essa informação porém em conjunto com o Alexandre Ernest, de que existem algumas questões que ainda estão na mesa, tá? Valores, vínculo, prazos, pagamento. Então o Inter ainda não sabe no frio do número quanto vai receber, mas sabe que vai ser recompensado por alguma forma, até por este encerramento breve do contrato do Robert Renan. Que cá entre nós, né, turma? Não vai deixar saudade nenhuma. É um zagueiro extremamente qualificado, técnico, né, com muito boa saída de bola, mas na minha concepção, tá, ele é o personagem do fracasso do ano do Internacional, dentro de campo. Eu sei que tem decisões erradas do Kudê, tem decisões erradas do Barcelos, tem decisões erradas do Felipe Becker, tem decisões erradas de um monte de coisa, tá? Mas se o Inter ganha aquele campeonato gaúcho, e se o Inter vai à final contra o Grêmio, na minha concepção teria ganho, afinal o Inter ganhou os últimos 3 Grenais no confronto direto, né, entre Renato e Kudê. Então assim, aquela cavadinha, né, naquele momento do Inter, né, naquele ambiente que o Inter estava vivendo, de já 8 anos sem ganhar o estadual, 2 anos sem chegar na final do Campeonato Gaúcho, ele deveria ter repensado, né? Então acho que se o Inter vai à final, vence a final, teríamos um outro ano. Eu sei que o C não existe no futebol, mas ele ficou muito marcado por isso e nunca mais conseguiu jogar.
Então, que tenha sucesso aí na sua carreira, deixa, né, um valor para o clube, acho que isso é importante, mas não vai deixar saudade um torcedor do Internacional. Então, Robert Renan está fora e até por isso o Inter trouxe o Clayton Sampaio, trouxe o Rogel também. Então, já prevendo a possível saída do Robert Renan, tinha a possibilidade aí do Vitão também deixar o clube, acabou não acontecendo, e o Gabriel Mercado também permanece pelo menos até o final do ano, que é quando ele tem contrato com o Inter. Outro que está deixando o Internacional é Paulo Vitor, lateral esquerdo da equipe colorada, que esteve emprestado ao Ceará no último ano. Ele que foi contratado, né, junto ao Botafogo lá em 2021, o Inter pagou um valor importante, né, ao Botafogo e ao Nova Iguaçu na época. E a partir daí, gente, o Inter decidiu a rescisão de contrato do Paulo Vitor, que vai jogar no Farense de Portugal. Entrando em contato com algumas fontes, elas me disseram que o Inter não vai receber nada agora do Farense, mas mantém 50% do passe do jogador. Lembrando que a fatia era o seguinte: o Inter 50% do Paulo Vitor, 25% do Botafogo e 25% do Nova Iguaçu. Então, a partir deste negócio, né, o Inter mantém 50% e o Farense então deve ter negociado diretamente com o Botafogo ou com o Nova Iguaçu. E a partir daí, né, se acertaram as equipes. Tá? Paulo Vitor aqui no Inter, né, veio com uma expectativa boa, acabou não conseguindo tirar o Moisés do time. Em dado momento também ficou marcado por uma expulsão num Grenal, onde o Inter perde por 3-0 nas quartas de final do Gauchão de 2022. E de lá para cá não jogou mais, né? Que ele jogou 1, 2, 3 jogos. Não, ele não jogou mais naquele Inter, que tinha comando ainda do Cacique Medina. Depois veio o Mano Menezes e ele acabou sendo repassado, né, para outros clubes. Chegou a jogar no Vasco, se não estou enganado, né? E aí foi repassado ao Ceará. Fato é que no Inter não teve vida curta e nem longa, né? Acabou sendo emprestado e agora tem o contrato rescindido. Não vai jogar mais pelo Clube do Povo. Estou falando de anúncios de saída, o Inter está em vias de anunciar também chegadas, em especial a última, Brian Aguirre, lateral direito do Lanús, e ele, curiosamente, né, deve estar mais ansioso que você aí do outro lado, que está esperando o anúncio oficial por parte do Inter, do seu lateral direito titular, porque ele nas redes sociais vem fazendo publicações de repost, né, nos stories, confirmando, né, o acerto com o Inter, a venda dele por parte do Lanús para o Colorado, né? Posts de repórteres que cobrem o Lanús, que cobrem o mercado da bola e de alguns familiares e amigos que estão se despedindo dele lá em Buenos Aires. Então tá confirmado, ele chega amanhã no período da tarde, sai da Argentina por volta de 1 da tarde e chega aqui, né, ali 2, 3 horas para fazer exames médicos e depois, né, assinatura de contrato de 2 temporadas, com uma terceira, né, a partir de gatilhos a ser batidos. Então, Brian Aguirre deve fechar a janela, né? O Inter que contratou pontualmente, né, nessa janela de transferências, trouxe o Bruno Tabata, que curiosamente, né, tá jogando uma bola redondinha. Trouxe aí também o Natan, que estreou ontem contra a equipe do Juventude. Tá trazendo o Brian Aguirre e além disso, né, fechou essa linha de reforços com o Rogel, zagueiro uruguaio, e o Clayton Sampaio também, né, que foi anunciado aí no último final de semana. Tá certo, gente? Eu volto a qualquer momento, afinal a janela tá se fechando e a gente tá em cima do lance, aqui sempre em nome da KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!